Eu desenvolvi uma pesquisa na área de gestão estratégica de pessoas, cujo tema é turnover, rotatividade de pessoal. Eu tive como professor supervisor, o mesmo que vocês inclusive, né, o mestrado Fábio Goulart de Andrade. Por favor. Bem, o turnover ele é um termo em inglês designado... Desculpa, gente. O turnover ele é um termo em inglês utilizado para designar a rotatividade de pessoas dentro de um emprego. E ele é considerado um medidor da saúde organizacional dentro das construções empresariais. O alto índice de desligamentos de funcionários dentro de uma empresa influencia negativamente na sua produtividade. E é um desafio dos atuantes na área de gestão de recursos humanos. A minha pesquisa ela foi embasada no pensamento de Hidalberto Chavenato, que diz que a rotatividade ela não é uma causa, mas o efeito de algumas variáveis externas e internas. O referencial teórico ele teve como principal base os autores William Mobley, Hidalberto Chavenato, Glênio Luiz da Rosa e Silva e Henrique Montecelles Fernandes. Bem, no passado, os administradores eles tomavam decisões sem considerar aspectos hoje extremamente relevantes, pois os cenários eles eram menos suscetíveis às mudanças. Com a globalização, o avanço tecnológico e as novas práticas de gestão, novos conceitos acabaram surgindo, exigindo dos profissionais maior nível de competência, qualificação e conhecimento. Diante de um cenário caracterizado por rápidas mudanças no campo político, cultural, social e econômico, a gestão estratégica ela tornou-se essencial para a sustentabilidade da organização. Na empresa onde realizei a minha pesquisa foi a Alta Sul, comércio e distribuidora de alimentos, a Aurora, situada aqui em Teixeira. E na análise da gestão estratégica da Alta Sul, a gente percebeu grandes dificuldades na área de gestão de pessoas, que estava caracterizada pelo alto índice de rotatividade de seus funcionários, que acabava comprometendo o seu desempenho organizacional. E para ultrapassar essa barreira, foi necessário um estudo com o objetivo de reduzir essa rotatividade. Esse estudo ele teve como principal objetivo. O objetivo geral foi estudar e notificar o que acarreta essa rotatividade, na tentativa de criar possibilidades de sanar o problema. Como específicos, analisar os elementos característicos que causam essa rotatividade, exemplificar em porcentagem e sugerir métodos de diminuição do turnover. Bem, como eu já disse antes, Chavenato ele tem alguns pensamentos com respeito à rotatividade. Ele diz ainda que rotatividade é o fluxo de entrada e saída de funcionários de uma organização. Essas saídas, que são os desligamentos, elas podem acontecer por dois motivos. Um por iniciativa do funcionário e outros por iniciativa da empresa. Quando é por iniciativa do funcionário, ela pode ocorrer por dois motivos, ou problemas pessoais ou profissionais. Quando é por iniciativa da empresa, é simplesmente para a substituição de uma mão de obra por uma outra mais qualificada. Como eu já disse antes também, o Chavenato, ele caracteriza a rotatividade não como uma causa, mas como o efeito de algumas variáveis externas e internas. Diante das variáveis externas, nós podemos colocar que seria a procura e oferta de mão de obra no mercado, a conjuntura econômica e oportunidades de emprego. Dentre as internas, que seriam dentro da organização, podemos citar várias, que seriam remuneração oferecida, estilo gerencial, desenho de cargos, relações interpessoais, estrutura organizacional, inexistência ou existência de políticas salariais e de benefícios, seleção e treinamentos inadequados, chefias incompetentes e algo que eu acho muito interessante, que é a falta de valorização do profissional. Bem, a rotatividade ou turnover, ela tenta captar a flutuação de pessoas no quadro profissional de uma empresa, tendo em vista o potencial negativo dessa rotatividade não desejada ou não planejada pela organização. O turnover global ele tem uma medida e nós podemos fazer esse cálculo para obter o índice de rotatividade dos funcionários. Esse cálculo é feito da seguinte forma: número de funcionários contratados no mês mais o número de funcionários demitidos. Essa soma é dividida por 2 e posteriormente dividido pelo número de funcionários do mês anterior. Por fim, multiplica-se esse
valor por 100 para obtermos o valor em porcentagem. Bem, com dados colhidos na AltaSul, eu pude obter um cálculo desse índice. No mês de junho, melhor dizendo, a AltaSul ela possuía 40 funcionários em seu quadro. Em julho, ela veio a demitir 9 e contratar 3. Então, de acordo com o cálculo, tivemos um índice de 15% de rotatividade. De acordo com o seu quadro de funcionários, que não era muito grande, esse índice é relativamente alto. Mas também pode mudar de acordo com a conjuntura econômica, o momento que a empresa está passando e os motivos pelos quais os funcionários foram desligados. Bem, a rotatividade ela pode trazer benefícios e malefícios à organização. Os malefícios estão relacionados à dificuldade de manter a equipe integrada, de perda de produtividade. E essa, por sua vez, acaba gerando outros custos à organização, como os custos de recrutamento, de seleção, uso de registro e de desligamentos. Já os benefícios eles são simplesmente caracterizados pela rotação de mão de obra qualificada e nada mais. Bem, os resultados aqui apresentados provêm de uma pesquisa aplicada que objetivou compreender como lidar com problemas e apresentar soluções. Quanto ao método, trata-se de uma pesquisa explicativa, cujo principal objetivo é esclarecer fatos que contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. Vamos à metodologia. Bem, a metodologia ela foi um projeto monográfico que teve como análise o levantamento de dados coletados na observação do diagnóstico organizacional com 37 colaboradores advindos do setor de distribuição aplicada da AltaSul, onde nesse setor a minha pesquisa ela teve maior concentração. Tendo em vista os objetivos gerais e específicos definidos, o referencial teórico delimitado sobre o tema abordado, na pesquisa eu utilizei técnicas e métodos que possibilitaram analisar de forma adequada os dados coletados, de modo a alcançar a meta de atrair, gerir e manter os colaboradores fidelizados à empresa. Bem, cada capítulo apresentou algumas questões referentes à rotatividade. Eu tive aqui como primeiro o turnover, rotatividade pessoal, que seria o conceito, o diagnóstico da causa, determinando os custos, como reduzir e por que controlar. A gestão estratégica na AltaSul, ela precisa ser repensada em suas políticas e práticas. Faz-se necessário uma criação de um plano de comunicação interna para oferecer aos colaboradores a oportunidade de manifestação. Recomendo ainda a revisão do processo de recrutamento e seleção. É factível a importância das entrevistas de desligamentos como forma de indicar os problemas de relacionamento, plano salarial e estrutura organizacional. Essa é uma ferramenta muito importante que uma organização pode implantar como gestão estratégica na busca pela solução de problemas organizacionais. E por fim, de acordo com os dados coletados e analisados, mediante o referencial teórico e pesquisa empírica, é perceptível que a alta rotatividade pessoal, o turnover, em qualquer área de mercado de trabalho, ela é extremamente prejudicial à entidade. Por quê? Porque ela implica em custos invisíveis a curto, médio e longo prazo para a organização. Um índice muito elevado de turnover revela alta rotatividade pessoal, fato que é negativo para a empresa, pois além de onerosa, a troca constante de pessoal demonstra fragilidade na gestão dos negócios. Obrigada.